1º de agosto, o Brasil vai ser tarifado com 50% de todas as mercadorias importadas para os Estados Unidos, ou melhor, exportadas para os Estados Unidos. O grande problema é que os importadores não vão querer pagar 50% de todas as mercadorias, principalmente artigos básicos, que poderão ser substituídos por outros importadores, ou melhor, por outros exportadores. E quem vai sair perdendo com isso é o Brasil. Temos que entender que os Estados Unidos é o maior consumidor e o maior importador do mundo. Se você perde um cliente como os Estados Unidos, automaticamente você vai perder uma fatia enorme de quê? Que poderão entrar nas empresas, ou melhor, irá movimentar a economia do país. E na realidade, de quem é a culpa por esse tarifaço? É disso que hoje nós vamos falar. Sabemos que depois da perseguição, o Eduardo Bolsonaro, juntamente com o Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente da República, João Batista Figueiredo, ele veio aqui para os Estados Unidos e começou uma campanha para que ele pudesse ter as suas demandas respondidas. Quais eram as suas demandas? Era que o seu pai, Jair Messias Bolsonaro, ele tivesse um julgamento justo. E nesse período, o Trump veio acompanhando isso. Mas certo, porém, nesse mesmo período, um homem chamado Luiz Inácio Lula da Silva se aproximou do BRICS, continuou falando asneiras, provocando o presidente mais importante entre as nações, Donald Trump. E Lula andou provocando, quando ele ganhou aquelas eleições, o que é que o Lula fez? Ele tratou a vitória de Trump como algo assim até reprovável. E algumas vezes chamou Donald Trump de nazista e fascista. Ele falava que a Kamala vencendo seria melhor. E o Donald Trump assumindo seria uma ascensão de um nazista. E ele andou muito provocando. Lula também andou falando que seria melhor para o Brasil, melhor para o grupo de países que faz parte do BRICS, criar uma nova moeda. E o grande problema está aqui. Lula andou provocando os Estados Unidos. Naturalmente, Donald Trump, presidente da nação mais importante da Terra, o que ele fez? Ele taxou o Brasil em 50%. E o pior, ele já tinha taxado outras nações, exemplo China, exemplo Japão, exemplo a União Europeia, mas todos tiveram a humildade de chegar e tentar negociar. Enquanto isso, Lula da Silva andou falando, olha Trump, aqui tem uma jabuticaba, eu vou te dar uma jabuticaba para você ficar mais calmo. E soltando piada para o presidente. Mas, incrível, que Lula da Silva, muitas vezes, ele age de forma proposital. Ele quer conduzir o Brasil à ruína, à pobreza. Lula, ele se gaba em ser conhecido como o pai dos pobres. E sabemos que é um gerador de pobreza. Ele já declarou diversas vezes, quando as pessoas elas começam a ganhar melhor, elas automaticamente, a primeira coisa que deixam de fazer é deixar de votar no PT. O PT precisa de pobre. E o que Lula andou fazendo, está fazendo atualmente, é gerar o caos no país. Ele quer se aproximar da China. A China é controladora. Todos nós sabemos que quando um país comunista se aproxima de outro, ele entra como um parasita. E Lula é um presidente parasita do país. Que ele, de alguma forma, ou melhor, não só de alguma forma, ele quer levar o país à ruína. E agora a esquerda, os jornalistas, esses que trabalham a favor do governo, são pagos. São jornalistas que são pagos para defender o governo. É lamentável quando você pega um vídeo ali da Globo News,
da CNN, nós vemos a disposição deles de defender o governo. É como se houvesse um fla-flu. Aí, como você é da esquerda, você vai defender o governo. Mas eles não defendem o governo. Eu creio nisso. Não é por idoneidade, ou melhor, até por certeza. Não, eles são remunerados para defender esse governo, o governo Lula da Silva. Sabemos que Marcos Rubio, já um determinado jornalista declarou que ele sente ojeriza pelo presidente Lula, porque sabemos que o presidente Lula não é alguém confiável, é alguém que traz os seus próprios companheiros. Sabemos que o presidente Lula, na época das greves, ele falava algo para os grevistas, mas por trás ele ia negociar. É um homem de caráter duvidoso. Infelizmente, o Brasil está sendo governado por alguém não confiável. E o que pode acontecer? Agora o país vai sofrer, vai haver um aumento de desemprego. Já imaginou? Eu vi um determinado, o produtor, o responsável pelos exportadores de manga para os Estados Unidos, lamentando que as mangas iriam ser perdidas. Laranjas estão sendo jogadas fora, mas tudo isto aconteceu por causa de um homem, Luiz Inácio Lula da Silva. Sabemos que o judiciário também está coleado com o governo para perseguir os opositores. Hoje mesmo eu estou vendo a Globo News, a CNN em festa, porque a Carla Zambelli ela foi detida na Itália. Ou melhor, a esquerda ela age como um grupo de parasitas. Para quê? Para impedir que as pessoas prosperem. Não existem outra possibilidade, ou melhor, não existe, gente. Não existe outra ideia. O que a esquerda quer mesmo é promover a pobreza. Porque só assim, na pobreza, que ela se mantém no poder. Ela não... É engano as pessoas acharem que Lula vai querer a prosperidade do país. Isso é um mero engano. Lula quer ver o Brasil praticamente falido. Porque se eles falem, automaticamente, eles vão querer o quê? Eles vão ter mais dependente do Bolsa Família. E automaticamente vai gerar o quê? Mais inflação. Vai gerar mais pessoas dependentes do governo. Vamos ver o exemplo de Milei. Quando Milei assumiu o poder, na Argentina estava 300% a inflação. Em 1 ano e meio ele mudou a história da Argentina. Agora vocês querem falar, olha, mas porque o Lula está com dificuldade? Não. Lula colocou as piores pessoas para gerir a economia. Vide Kassab estudou, ou melhor, Kassab mesmo, Haddad estudou 3 meses de economia. O ministro de uma das pastas mais importantes é um mero aprendiz, ele não tem conhecimento, ele não domina. Mas como a esquerda está nesse trabalho de autodestruição, ou melhor, destruição, e ela age como uma culpadora de pobres, é o que vai acontecer. Mas a culpa, literalmente, quem produziu essa crise chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E como ele agora está surfando no meio dessa crise, supostamente ele criou ali uma união em torno da defesa da soberania do Brasil. Sabemos que o Brasil não tem soberania nenhuma. O nível de pobreza é muito grande. Soberano é aquele país que ele tem seu GPS. Soberano é um país que ele não depende das forças armadas para se manter em pé. No caso, o Brasil, ele é dependente quase 100% dos Estados Unidos. E o Lula agora quer tirar os Estados Unidos fora e colocar a China. O que nós temos que entender, 2026 está chegando aí. Gente, vamos abrir os nossos olhos. O único propósito que o PT tem é gerar pobreza, gerar escassez e levar o país à ruína, porque só assim ele terá condição de se manter no poder. Esperamos que Deus abra os olhos daqueles que têm apoiado o PT, daqueles que têm
trabalhado de alguma forma para beneficiar um grupo de criminosos. Sabemos que Donald Trump não é um homem perfeito, mas o que ele está fazendo, eu creio. Muitas vezes, como já aconteceu com Israel, a libertação veio de fora, veio através de um homem chamado Ciro. Do mesmo jeito, a libertação para o Brasil está vindo de fora, de um homem chamado Donald Trump. O que acontece no Brasil não é uma defesa pela soberania, é uma defesa por uma ideologia satânica que o PT carrega. Gente, você gostou desse vídeo? Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, porque é muito importante.